Eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre tive aquele sonho desde criança de fazer pediatria, então eu nunca pensei em largar. Claro que teve momentos assim que eu estava no meu auge do estresse, do cansaço, mas eu sempre pensava além, pensava que um dia a recompensa ia vir e isso me motivava a seguir em frente. Helena Schettinger Ávila, eu sou pediatra. Eu nunca pensei em outra coisa além da medicina. Desde pequena eu queria ser médica, né? E é engraçado porque eu não tenho médicos na família, eu não tenho quem me influenciasse, mas desde pequena eu dizia que eu ia ser médica e que eu ia ser médica de criança. Então é uma coisa que já veio comigo, já nasceu comigo. Para a prova de residência, eu me preparei, eu fiz um curso de residência médica, preparatório de residência médica, e no primeiro ano eu não passei aonde eu queria, né? Porque eu queria em um lugar específico, eu queria no Pequeno Príncipe fazer pediatria. E o primeiro ano eu não passei. E aí, ao invés de ir para as outras que eu tinha passado, eu resolvi tentar de novo. E aí eu fiz mais uma vez um curso, estudei bastante e acabei sendo aprovada no segundo ano que eu tentei a residência. A gente não tinha um material muito grande à disposição, né? Era uma época que a internet ainda não tinha muita coisa, os cursos eram limitados, então a gente acabava estudando muito por conta, não tinha muito auxílio, não tinha professor perto dando aquele auxílio para nós. Então eu tinha muita dificuldade quando eu tinha alguma dúvida em alguma matéria, eu mesmo que tinha que me virar e ir atrás, né? Eu não tinha esse apoio todo de professores que a gente tem hoje, por exemplo, no Estratégia Med. Então era muito difícil quando eu tinha dificuldade em alguma coisa prosseguir e arrumar uma ajuda quanto àquilo. Era muito difícil, porque quando eu não passei no primeiro ano, eu fui trabalhar, eu tinha que trabalhar. E aí eu ficava nos intervalos, assim, dava uma estudadinha, às vezes chegava em casa, tomava banho, jantava, ia estudar, ficava até tarde estudando. Final de semana eu dava algumas folgas, mas era muito difícil controlar o tempo, né? Quando a gente tem que trabalhar junto com a residência, a gente tem que saber otimizar um pouquinho o tempo e não é muito fácil, não. Eu gosto muito de estudar por questão, conhecendo a prova, então eu peguei algumas provas de residência, até provas anteriores do próprio Pequeno Príncipe e fui estudar. A gente sabe que a banca repete muita coisa, as bancas têm preferência por certos assuntos, então estudar por questão foi muito assertivo para mim. Quando eu estava muito cansada, muito estressada, eu parava tudo e dava um tempo para minha cabeça. Ia ouvir uma música, ia assistir um programa de televisão, ia sair com os meus amigos. Então, naquele momento que você se vê muita coisa, uma carga muito grande, você precisa deixar um pouco de lado e dar um tempo para a cabeça e aí depois voltar com a carga máxima. Eu acho que o mais marcante na minha preparação foi quando eu comecei a ver que eu conseguia resolver as provas de residência, porque era muito limitado. Você pensa, né? Na época que eu fiz eram mais de 100 pessoas concorrendo a 10 vagas e eu não me achava capaz de estar naqueles 10 primeiros. E quando eu comecei a me preparar, que eu comecei a ver que eu tinha o conhecimento, que eu acertava as provas que eu fazia, que eu ia bem nos simulados que eu fazia, aquilo foi libertador para mim, que eu comecei a acreditar realmente que eu podia chegar onde eu queria. É muito importante. Quando eu estava estudando para residência, eu já era casada, entre aspas, eu não era casada, mas eu morava junto e era muito importante para a pessoa entender o momento que você está e te apoiar e estar ali, levar uma coisinha para você comer, ficar do teu lado, dar aquele apoio e acreditar em você. Então era muito importante que a minha família acreditasse em mim, para eu também acreditar em mim mesma, porque se eles não acreditassem em mim, eu também não seria nada, né? Eu tô aqui onde eu tô hoje porque a minha família acreditou em mim, acreditou que eu era capaz. Um conselho para mim naquela época era: tudo vai dar certo. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente tem uma percepção de que as coisas nunca vão dar certo, que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que tem gente muito mais preparada do que a gente. Mas era calma, respira,
e tudo vai dar certo. Você vai conseguir, você é capaz, confie em você mesmo. Que é difícil em muitos momentos a gente confiar na gente, mas a gente precisa confiar na gente. Maravilhoso. Eu lembro até hoje, eu estava no plantão, ficava dando F5, né, atualizando a página, e quando saiu, todo mundo me ligou, todo mundo veio atrás. Aí a gente imprimiu a página com o nome dos aprovados e a minha família e os meus amigos assinaram. Eu tenho até hoje a página dos aprovados com a assinatura deles, dando uma mensagenzinha de incentivo. É muito legal. Não que eu faria diferente, mas hoje, tendo muito mais material, muito mais jeitos de estudar, muito mais maneiras, muito mais proximidade com o professor, seria muito diferente a minha preparação, né? Eu ia atrás um pouco mais do que eu não entendia. Então hoje eu ia ter um apoio maior do que eu tinha naquela época. Então, não de mim mesma, mas se eu estivesse estudando hoje para residência médica, eu sei que eu teria um apoio muito maior. A grande dica que eu dou é confie em você. Confie e saiba que você vai conseguir, que você é capaz. Muitas vezes a gente vai dar umas tropeçadas no meio do caminho, mas respira fundo, se recomponha e acredite em você. Acredite no seu conhecimento, acredite em tudo que você está fazendo e tenha certeza de que vai dar certo. Eu tenho um jeito um pouco peculiar de fazer associações, de fazer mnemônicos. Eu acho que isso ajuda muito. Então eu uso o que eu usava naquela época, as musiquinhas, as associações, os mnemônicos, e repasso isso para os alunos para ficar mais leve aí o aprendizado, porque às vezes decorar não é o caminho. A gente precisa fazer algumas associações engraçadas, alguma coisa para descontrair no meio dos estudos, porque no final o que tu leva é a descontração, é a coisa mais leve aí, o que é mais pesado tu acaba deixando de lado depois da prova. Olhar para frente e olhar para aquilo que você deseja e imaginar você lá dentro. Então, passa na frente da instituição que você quer, imagine você entrando lá dentro, você com o jaleco da instituição, mantenha esse sonho vivo, mantenha viva essa chama dentro de você, de desejo que vai dar certo. Saiba que você vai chegar lá. Às vezes um pouquinho com mais percalços, às vezes um pouquinho mais leve, mas você vai chegar lá com certeza. Então já consegue se imaginar lá dentro, já consiga se imaginar fazendo o que você sempre quis.